If you think I'm evil, well, just wait till you meet my variants. Hoje é dia da gente falar das variantes do Kang, as principais variantes do Kang, tanto dos quadrinhos quanto do universo cinematográfico da Marvel. Vão ser 9 variantes do Nathaniel Richards e um bônus ainda, que é de um outro personagem das HQs da Marvel. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar das variantes, das principais variantes do Kang. E quando eu digo variantes aqui, neste sentido do vídeo, são diferentes identidades, né? A gente tem, como a gente viu em Loki, como a gente viu em Homem-Aranha, tem diversas variantes que são a mesma pessoa, só que de realidades diferentes. Mas aqui a gente está falando de identidades diferentes da mesma pessoa, que é Nathaniel Richards. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também, né, falar que vão ter pequenos spoilers das cenas pós-créditos de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, porque vão chegar algumas variantes que eu tenho que citar aqui a cena, assim, para dar um contexto pro pessoal aí que quer saber mais disso tudo. E, gente, em relação a esses possíveis spoilers que eu vou dar das cenas pós-créditos de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, fiquem tranquilos porque eu vou colocar um aviso de spoiler enquanto o spoiler estiver sendo falado. E aí você pode mutar o vídeo e quando o aviso sumir da tela, você volta a colocar o som. Demorou? E se você já viu também, vou indicar pra vocês o vídeo que a gente explica as cenas pós-créditos pra ser assistido depois desse, porque aí as informações de um vídeo vão complementar do outro e vai ficar bem legal a sua experiência, você vai saber tudinho sobre essas variantes do Kang, essas específicas também. Bom, é sempre bom começar o vídeo explicando que Nathaniel Richards, o que se torna o Kang, ele não é o mesmo Nathaniel Richards, que é o pai do Reed Richards. Os dois, eles têm histórias de viagem no tempo, eles têm algumas confusões entre eles, mas isso é tema para outro vídeo. Mas é sempre bom deixar claro que nas HQs, eles deixam ali estabelecido que este Nathaniel Richards, o Kang, nasceu no século 30 e ele é um descendente do Nathaniel Richards, pai do Reed Richards, né? Então eles têm aí uma conexão sanguínea, assim como ele tem com o Reed Richards, obviamente, mas eles não são a mesma pessoa. Poderia ser, porque ele fica viajando no tempo, então ele poderia ir ao passado e virar pai do Reed mesmo, mas não é o caso aqui. A história de como a jornada dele começa, ela já foi contada de diversas formas diferentes, mas eu vou falar aqui uma específica que é uma das mais recentes, que é só o primeiro encontro dele, o resto ele é tudo bem conectadinho e é tudo bem estabelecido nas HQs. O primeiro encontro dele com uma outra versão dele mesmo foi quando ele estava lá aos 16 anos, no século 30, em uma nação completamente pacífica e também bastante entediante, né? E ele vai à biblioteca secreta de Victor Von Doom para tentar ler sobre aventuras do passado. E neste momento ele encontra uma variante dele, o Kang, que fala pra ele, ó, melhor do que você ler coisa que aconteceu, é melhor você vivê-las, né? E aí, nisso ele conta a história de como aquele garoto de 16 anos estava destinado a se tornar um tirano universal, um tirano atemporal, um viajante no tempo que vai conquistar eras e eras, terras e terras, galáxias e galáxias. E isso deixa o Nathaniel, o jovem Nathanielzinho lá que tinha as melhores das intenções, chocado e focado em impedir que isso aconteça. E aí aquela parada de efeito borboleta, né? Quando você tenta impedir alguma coisa de acontecer, é que essa coisa acaba acontecendo. E o Nathaniel, então, aos 16 anos, ele assume a identidade de Rapaz de Ferro. Ele vai ao século 21 buscar os Vingadores para avisar da ameaça do Kang e né, contar com a ajuda dos Vingadores para impedi-lo de conquistar os seus planos. Só que ele chega em uma realidade onde os Vingadores estão dissolvidos. E aí ele vai até a Stark Industries para tentar conversar com o Tony Stark, ele não consegue, mas ele acaba encontrando arquivos de heróis que são os possíveis novos Vingadores, os Vingadores da próxima geração. Com estes arquivos, ele vai atrás desses heróis e acaba fundando os Jovens Vingadores. Os Jovens Vingadores estão chegando na Marvel, alguns deles já foram introduzidos, a Kate Bishop, né, que é a nova Gavião Arqueira, a Estatura, que é a filha do Scott Lang, do Homem-Formiga. Os filhos da Wanda, por exemplo, são algumas das crianças aí dos heróis que se tornam membros dos Jovens Vingadores. E aí, os Jovens Vingadores, eles entram sim em confronto com o Kang, e as coisas não caminham tão bem quanto o Nathaniel Richards, o Rapaz de Ferro, imaginava.
ele como Rapaz de Ferro, falando sempre que não vai se tornar o Kang, que vai combater o Kang, que ele é um herói e tudo mais. Ele começa aí com as melhores das intenções, só que as coisas não saem do jeito que ele imagina, e ele tem um conflito de ideias com o Capitão América e com o Tony Stark. E ele acaba se irritando, se revoltando e fala que vai continuar combatendo o Kang, fazendo as coisas do jeito que ele acha melhor. E aí nesse momento, quando ele tá se preparando para entrar em um portal temporal aí, ele tem uma discussão com o Capitão América, e o Capitão América fala para ele: essa sua atitude mostra que você está exatamente no caminho para se tornar o Kang, né? E aí o Nathaniel se despede dizendo: eu não me tornarei o Kang, eu me tornarei melhor que ele. Ele assume uma outra identidade, uma identidade um pouco mais vilanesca, que é a do Kid Immortus. Aqui ele vai tentar impedir o Kang, vai tentar derrotar o Kang, antecipando o Kang. O Kid Immortus, ele encontrou o Dr. Doom, se aliou ao Dr. Doom ali para conseguir os seus objetivos, mas acabou sendo traído pelo Doom e foi derrotado, e essa identidade não durou muito. Depois ele cai no fluxo do tempo de novo, acaba ficando bastante tempo aí lá no seu século 30 de boa, e já adulto ele decide voltar no tempo para o século 2960 a.C., no Egito Antigo, onde ele assume a identidade de Ramatut, a terceira identidade até agora. Então ele já foi o Rapaz de Ferro, ele já foi o Kid Immortus e agora ele é o Ramatut. Ramatut ele é referenciado tanto em Loki quanto em Cavaleiro da Lua. A gente já falou dessas duas referências nesse shorts aqui em cima, que tá linkadinho. E ele foi ao Egito de 2960 com um objetivo específico. Ele sabia que ali nasceria Ensabanur, um mutante que estava destinado a se tornar um dos maiores de todos os tempos, um mutante chamado Apocalipse. Ele queria criar o Apocalipse para ser o herdeiro dele. Então ele caiu ali justamente com esse objetivo, e foi fácil para ele conquistar tudo ali, né? Ele tinha tecnologia do futuro, ele tinha muito conhecimento, e ele acaba se tornando sim um faraó, e acaba sendo venerado como uma divindade, o que acaba irritando os deuses antigos. Ele é visto ali como um novo deus, e acaba irritando deuses antigos. Um bem conhecido de vocês aí, o Khonshu, que é o que dá os poderes ao Cavaleiro da Lua. E nisso tudo, nesse tempo dele no Egito aí, ele tenta sim achar o Ensabanur, não consegue, e os dois acabam se tornando inimigos, né? Então o plano dele não deu certo. E ele também acaba se envolvendo em brigas com Vingadores, com o Quarteto Fantástico, que foram parar nessa mesma época, 2.900 anos antes de Cristo, e acaba caindo de novo no fluxo do tempo. Desta vez ele assume a quarta identidade depois de encontrar de novo com o Doutor Destino, que é a identidade do Centurião Escarlate, uma identidade visualmente muito semelhante ao Doom, e ele decide ir mais direto ao ponto na sua busca por conquista, por se tornar o Conquistador. Aqui já foi pro caralho, ele já não lembra mais dos tempos dele de Rapaz de Ferro, daquele idealismo jovem dele lá, e ele tá querendo virar um Conquistador. E o Centurião Escarlate é o primeiro que ele vai fazer isso direto, vai pra cima. Não é como o Ramatut, que queria criar um poderoso mutante com ele, conseguir essa força aos poucos. Não, o Centurião Escarlate ele vai direto, e ele acaba sendo facilmente derrotado pelos maiores heróis da Terra. Nesse momento ele volta ao fluxo do tempo, e aqui surge uma divergência de Centurião Escarlate. Um derrotado que o Nathaniel Richards logo abandona esse manto e volta a ser o Ramatut, e um outro que cai em uma outra realidade X que não importa muito pra gente, e ele acaba tendo sucesso e se tornando um conquistador. Essa versão divergente ela não cabe aqui na nossa história, então é só importante citar porque é legal saber que teve um deles que conseguiu o objetivo, um Centurião Escarlate, Nathaniel Richards, que virou um conquistador. Uma outra coisa envolvendo o manto do Centurião Escarlate é que o Nathaniel Richards ele tem um filho, o Marcus, que acaba assumindo essa identidade de Centurião Escarlate ao lado do Kang. A quinta identidade dele é a mais famosa de todas. Aqui ele assume o manto de Kang, o Conquistador. Depois de ficar mais uma vez preso no fluxo do tempo, ele, como Ramatut, acaba indo para o século 40, um futuro muito distante do ano que ele nasceu. Ele nasceu no século 30 e agora ele foi para o século 40. No século 30 tudo era muito tecnológico, muito pacífico, não tinha doença, não tinha nada, então era muito entediante. Só que ele chega no século 40, onde o mundo regrediu, onde gladiadores bárbaros lutavam contra a tecnologia que esses bárbaros desconheciam, tecnologia de eras passadas, tecnologias que ele, Nathaniel Richards, conhecia muito bem. Então aqui é fácil para ele assumir essa identidade de conquistador e comandar tudo, porque ele entendia aquelas tecnologias, ele sabia como usá-las, ele sabia como fazer tudo do jeito que ele queria. Então nessa época do século 40, ele domina a Terra, ele conquista a Terra e conquista diversas outras galáxias. Aqui ele se torna de fato Kang, ou Conquistador.
Não satisfeito, ele vai ao século XXI para tentar também conquistar os Vingadores, que já derrotaram ele várias vezes, que já frustraram vários planos dele desde o começo, desde o Rapaz de Ferro, mas ele não consegue de novo. E aí, irritado com ele, a gente chega na nossa sexta variante. Aqui tem um avisinho de spoiler, porque a gente vai falar assim um pouquinho de uma das cenas pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Então eu vou deixar o spoiler aqui embaixo escritinho. Quando acabar essa parte do spoiler, ele some, aí você pode voltar a colocar o som de novo. Ele deixa uma versão divergente dele, então tipo, ele se separa em dois, e uma dessas versões se torna Victor Timely. Victor Timely é a versão que o Loki encontra na segunda cena pós-créditos de Quantumania. E o Victor Timely nas HQs, ele serve para chegar desde o começo do século XX, no ano de 1901, e ir analisando as coisas, ir participando do desenvolvimento do mundo de perto para que ele tenha assim mais base temporal, mais conhecimento para que ele possa enfrentar os Vingadores. Isso indica que o Loki sabe que foi ali que o Kang se estabeleceu para iniciar o seu plano silencioso e que por isso o Loki estava naquele tempo específico procurando por aquela variante específica, a variante Victor Timely. Com o Victor, ele cria a Timely Industries, focado em robótica, o que no CM também pode ter uma relação com a fundação da TVA, talvez. E ainda constrói Cronópolis, um reino localizado em um local onde o tempo... Falaremos mais de Cronópolis em outro vídeo porque é bem interessante. A Timely Industries foi crescendo ao longo dos anos e o Victor Timely foi sendo substituído por versões mais novas, androides dele ali, que foi o Timely Júnior, o Timely terceiro e por aí vai. Mais ou menos como funciona com o Kingo lá, que ele vai se tornando lá o Kingo Júnior, Kingo terceiro, Kingo quinto e sempre vai se mantendo como uma estrela de Bollywood. Ele estava ligado direta e indiretamente à criação de diversos heróis com a Timely Industries, como o primeiro Tocha Humana, não o Johnny Storm, mas o Android. Kang segue suas aventuras e batalhas contra os Vingadores por muito tempo e acaba preso de novo no fluxo do tempo, onde ele é dividido em várias versões, e uma dessas versões é o Mr. Griffon. Essa versão ficou presa no século XXI, não podia viajar no tempo, então ele falou, porra, já que eu tô aqui mesmo, eu vou tentar me estabelecer aqui no século XXI. E aí ele funda a Kang Enterprises, que a gente pode ver também em Loki, em um easter egg lá do vazio, que é a Torre dos Vingadores caída, mas com o logo da Kang Enterprises. Ou seja, o Kang Mr. Griffon, essa variante do Nathaniel Richards, pode ter comprado a Torre dos Vingadores no UCM. A gente sabe que o Tony Stark vendeu a Torre dos Vingadores, mas não sabe quem comprou ela. Então pode sim fazer parte agora do conglomerado aí da Kang Enterprises. E isso pode ser revelado nos próximos filmes, mostrando que o Kang já estava atuando aí como Mr. Griffon há muito tempo, desde a era pelo menos de Homem-Aranha de Volta ao Lar, o primeiro filme do Homem-Aranha no CM. Que é quando a gente vê que a Torre dos Vingadores foi vendida, que o Rap tá fazendo a transferência de equipamento e tudo mais. Nos quadrinhos ele compra a Stark Tower e é ali que ele funda a Kang Enterprises também, e ele acaba também de novo entrando no caminho dos Vingadores e sendo lançado no fluxo do tempo. Agora nós chegamos à oitava versão do Kang, uma oitava variante aqui de Nathaniel Richards, a oitava identidade dele, que é a de Immortus. A variante mais experiente de Nathaniel se estabelece no limbo e cria uma fortaleza ali e passa a estudar o fluxo do tempo. Essa é a versão que mais se parece com aquele que permanece vilão final de Loki. E agora eu vou colocar de novo o alerta de spoiler aqui embaixo, que a gente vai falar da outra cena pós-créditos de Quantumania. Ele também é a versão que lidera o Conselho de Kangs naquela pós-créditos de Quantumania. Importante ressaltar que, diferente das outras versões de Kang, o Immortus se tornou um ser singular no fluxo do tempo, e como tal, não existem versões divergentes do Immortus. Sendo assim, aquele que lidera o Conselho de Kangs é unicamente sábio e talvez por isso ele seja aquele líder, né? Ele tem aquela posição de liderança perante aos demais. Immortus passa a interferir no caminho de suas versões passadas para garantir que todas elas mantenham seu caminho a fim de eventualmente se tornarem Immortus. E em determinado momento, ele e sua amada Ravonna retornam ao limbo para morrerem juntos. Além disso, eu disse no começo do vídeo que seriam 9, tem mais uma ainda que é um bônus aqui, que não é o Nathaniel Richards, né? Que é aquele que eu falei também no comecinho. E a nona identidade é aquele que permanece. Aquele que permanece, ele é uma variante do Kang apenas no universo cinematográfico da Marvel. Ele é o vilão final da primeira temporada de Loki e ele é uma variante do Kang que conseguiu tirar o seu tempo, a sua realidade do fluxo geral, né? Ele conseguiu isolar a realidade do UCM usando o Alioth lá de proteção e conseguiu manter a realidade do universo cinematográfico da Marvel fora do multiverso Marvel, fora da rota de colisão com outras realidades. I weaponized Alioth
and I ended the multiversal war. Isso acabou quando a Sylvie matou o Alioth e matou ele, né? E aí a Terra do CM volta a entrar em colisão, e aí a gente começa a saga do multiverso de fato, com Homem-Aranha de outras realidades chegando, com incursões, com o Doutor Estranho indo para outra realidade. Isso não era possível antes, porque aquele que permanece mantinha a nossa realidade isolada, e isso não acontece mais. E agora chegando na última versão, a versão que não é Nathaniel Richards, ela é ninguém mais, ninguém menos que Sue Storm, sob o manto de Kang Ultimate. Essa é a Sue de uma realidade alternativa que volta no tempo para capturar, né, para pegar as joias do infinito para impedir que a sua realidade seja destruída. Ela não consegue isso e ela some de tela falando que precisa voltar ainda mais no passado. A gente não vê muito dela, só que tem uma aparência muito badass. E é sempre bom reforçar uma coisinha que eu andei vendo no TikTok. Aquele garoto de Homem de Ferro 3, ele não tem nada a ver com o Kang, ele não tem nada a ver com o Rapaz de Ferro. Tem gente ainda tentando jogar isso na garganta de vocês e isso não existe. Gente, aquele garoto ali, ele foi um personagem do Homem de Ferro 3, ele voltou em Ultimato ali só pro velório do Tony Stark e pronto, acabou. Ele não tem nada a ver com o Rapaz de Ferro. Não é porque ele teve essa conexão com o Tony Stark, com o Homem de Ferro, que ele vai se tornar uma versão do Rapaz de Ferro. Não. Não tem nada disso, isso é teoria furada de gente que tá buscando clique só porque a pessoa faz isso já sabendo que isso não é verdade, que isso não vai dar em nada, é só pra ter engajamento. Então, não acreditem nesse papo, aquele garotinho de Homem de Ferro 3 é apenas um garotinho de Homem de Ferro 3 que foi ajudado pelo Tony Stark. Nada mais do que isso. Bom, com esse recadinho eu encerro o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se ainda não viu o nosso vídeo explicando as cenas pós-créditos, assista aqui em cima, porque tá bem legal. Então é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.